Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana que vem vocês terão aula sobre quadros elétricos, então eu queria adiantar alguns assuntos com vocês. Então, os quadros de distribuição, né, é aonde eu coloco todos os dispositivos de proteção e é o local onde a gente vai começar a distribuir os circuitos, né? Então aqui eu tenho, vou dar uma ampliada aqui. Aqui eu peguei essa foto, essa imagem na internet, é bem provável que vocês encontrem essa foto aqui. Então aqui eu tenho um quadro, eu tenho os DPS, os DR, os disjuntores, né? Aqui eu tenho o barramento de fase. A gente chama isso daqui, muita gente chama de pente, né? É muito comum. E aqui tem o barramento de neutro e aqui tem o barramento de proteção. A pergunta vem, onde é que eu instalo o quadro de distribuição numa casa, né? Quantos quadros uma casa tem? Então, essas perguntas que eu quero responder para vocês hoje. Então, um quadro de distribuição, a gente sempre procura botar ele num lugar de fácil acesso e que ele não fique esteticamente muito feio na casa, né? Muita gente não gosta de a gente botar o quadro na sala. Também evita se botar na cozinha, na região onde tem o trabalho normal da cozinha. E costuma sempre botar numa região de corredor, né? Ou na área de serviço, corredor, mas que ele sempre fique de fácil acesso. Então aqui eu botei aqui na entrada, como se fosse a entrada de uma cozinha aqui, né? A gente procura botar ele sempre no centro da carga. Isso tudo a gente tem que ir avaliando, né? Não tem um local certo assim que a gente não tem que ser aqui, não. Tem que avaliar todos esses fatores, questões de estéticas, questão de facilidade de acesso, né? Não adianta ficar botando atrás de um quadro que na hora que dá algum problema tu não consegue nem achar o quadro de distribuição. Atrás de porta, evitar fazer isso, principalmente porta de correr, né? A gente sempre encontra essas pérolas nas obras, mas isso daí não pode acontecer, então é isso que eu estou tentando explicar para vocês. E de modo algum a gente vai botar o quadro no banheiro, não faz nem um sentido. Então, o quadro de distribuição ele é instalado numa região de fácil acesso e muitas vezes é comum botar no hall ali, geralmente no meio, no centro de carga, né? Então, essa aqui é a dica que eu dou para vocês. Vamos ver mais aqui. E quantos quadros a gente bota numa casa? Geralmente, assim, ó, a gente bota um por andar, né? A não ser que a casa seja muito grande. Mas a gente costuma botar um quadro no primeiro piso e um no térreo, né? Então, geralmente a gente faz essa distribuição desse modo. Então, a alimentação chega no quadro principal e se for uma casa de 2 pisos, ela vai pro pavimento superior aí e lá tem um outro quadro que faz essa distribuição. Então, essa é umas dicas sobre quadros elétricos. Só que a minha outra pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: como é que tu monta, né? Como é que tu conecta aqui aonde tem que conectar esses condutores aqui em cada disjuntor? Como é que tu faz essa conexão? Aí a gente vai para um segundo slide aqui, da onde eu trato de diagramas unifilares. Então é a partir das informações que vem no diagrama unifilar que eu faço a montagem do quadro, para ver qual circuito vai em qual fase, qual é o dispositivo de proteção de cada circuito, qual é a seção dos condutores de cada circuito, da onde vem, para onde vai. Então todas as informações a gente coloca no diagrama unifilar. Eu vou mostrar algumas informações básicas e aonde está em azul marinho aqui, eu coloquei as informações pertinentes. Então, basicamente, o diagrama unifilar é composto por esse desenho inteiro aqui, ó, onde eu tenho os dispositivos de proteção, já vou mostrar cada um deles, onde a gente tem a representação para onde sai um circuito, a gente representa várias coisas, e aí a gente vai começar do começo. Então, essa seta aqui que simboliza a entrada aqui, ó, do padrão de energia. Então, vem do padrão de energia,
O que vem do padrão de energia? 3 fases e um condutor PEN. Então aqui eu tenho a representação de 3 fases e um condutor PEN. Essa informação aqui representa, esse 3 representa que são 3 fases. Tenho 3 risquinhos aqui. Depois eu mostro para vocês que eu tenho uma legenda aqui. Mas vamos continuar a explicação. Então, eu tenho 3 aqui que representam as 3 fases. Eu tenho esse hashtag aqui que representa um número de fases. O primeiro número está representando a seção do condutor fase. Então, esses 3 risquinhos aqui representam um condutor de 10 milímetros quadrados. E aqui, entre parênteses, eu tenho o condutor PEN, né? Que está fazendo o papel da proteção e o papel do neutro. Então, 10 milímetros aqui também. Tem o fio aqui que representa a seção do eletroduto. Então, essa informação aqui representa a seção do eletroduto. Eu tenho um eletroduto de 1,5 de polegada. Então, esses 4 condutores estão passando por um eletroduto com essa seção. É muito comum a gente tratar a seção do eletroduto em polegadas. É muito comum, é raro tu ver em milímetros. Certo? Então, vem esses 4 condutores, eles vão chegar num disjuntor termomagnético, e aqui esses 3 risquinhos representam um disjuntor tripolar, né? Que é trifásico, né? Esse 50 aqui representa a corrente nominal do meu disjuntor, meu dispositivo de proteção geral. Depois eu tenho em série com esse disjuntor aqui, eu tenho em série um DR, e esses 4 risquinhos aqui estão representando um DR de 4 polos. Esse 63A aqui representa a corrente nominal do DR, do dispositivo de diferencial residual. Esse 30MA aqui representa o 30 mA, que é a corrente de sensibilidade do meu DR. Tem de 300, mas é comum a gente especificar o de 30, certo? Então eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, para vocês terem acesso, e também essa videoaula aqui vai ficar gravada no YouTube. Então, esses 4 condutores chegarão no barramento, e aqui esse traço vertical aqui vai representar o barramento. Então vai ter o barramento de fase, os barramentos de proteção e o barramento de neutro, os 3 separados, né? Esse risco que eu desenhei em verde aqui representa o condutor que vai para a infraestrutura de aterramento. Então aqui a gente representa o condutor que faz aqui a infraestrutura de aterramento da edificação, conforme o item 6.4 da NBR 5410, é muito importante isso daqui. Isso aqui também eu vou falar um pouco mais à frente sobre tipos de quais são as infraestruturas de aterramento que a gente tem, né? Que é bem simples, mas muita gente peca nesse assunto aqui, certo? E aí, a partir do barramento principal aqui do quadro, eu tenho aqui a representação de cada circuito. Então, aqui eu representei 2, mas pode ter quantos circuitos forem necessários aí, quantos circuitos a casa precisar. Então, eu tenho um dispositivo de proteção aqui, o disjuntor, em que eu tenho a corrente nominal de 10 amperes desse disjuntor. Eu tenho um tracinho aqui que representa ele, que é monofásico. Então eu tenho um disjuntor de 10 amperes monofásico. Esse B representa a curva do disjuntor. A gente tem curva B, curva C e curva D. Eu até acho que já comentei isso com vocês, mas eu faço um vídeo depois explicando sobre essas curvas. Eu acho que eu perguntei em fórum, né, no grupo do WhatsApp. Então, as curvas que a gente tem no disjuntor. E daí eu passo um traço, e esse traço aqui simboliza também
aonde eu estou levando os meus condutores. Então aqui esse símbolo representa o condutor neutro, o condutor fase e o condutor de terra. Novamente aqui eu tenho a representação, né, da seção do condutor, assim como eu tinha aqui na entrada do quadro, eu também tenho aqui. Então eu tenho uma fase de 1,5 milímetros quadrados, eu tenho um neutro também de 1,5 e tenho o condutor terra de 1,5 também. Não sei se não apareceu aqui o vírgula, né? Mas é tudo 1,5 milímetros quadrados, certo? No finalzinho aqui da setinha eu boto a letrinha A, que representa a fase com que está ligado o circuito. Tem lugar que bota RST, ABC, enfim, como queira. Desde que coloque-se uma legenda próximo do diagrama para a gente poder interpretar. Mas, no geral, é assim que representa o diagrama, tá? É óbvio que cada escritório de projeto adota um padrão, mas todo padrão tem que ter uma legenda para o eletricista, o técnico, o engenheiro poder interpretar essas informações. Esse 950W aqui é 950 watts, é a potência com que a gente supostamente vai ter nesse circuito, é a potência atribuída para esse circuito. Então a gente está considerando que o circuito o circuito 1, né, que está na fase A, ele tem 950 watts, foi essa a previsão de carga que foi feito para esse projeto. Esse 1 aqui, né, pode estar aqui em cima, pode estar aqui, desde que entenda-se que isso daqui é a representação do circuito 1. Então esse circuito 1 é um circuito de iluminação. Eu tenho aqui um circuito 2, que é um circuito de tomadas de uso geral. E nesse caso aqui seria a tomada da cozinha. Qual é a potência atribuída para esse circuito? 1.700 watts. Então todas as informações são necessárias dentro de um projeto e é importante ter toda essa representação para depois a gente montar o quadro. Aqui também eu tenho um disjuntor tripolar, né? De 16 A, curva B, que seria aqui que vai para os DPS do quadro, né? Então aqui a tensão de operação e a corrente de ruptura do meu DPS. Aqui eu botei só para a gente poder simbolizar que ele tem. E aí a partir do DPS vai para o BEP, né? Vai para o barramento, assim como o condutor que vai lá na infraestrutura de aterramento, lá no meu eletrodo, ele vem para o barramento através de um cabo de cobre nu, geralmente. E por fim, eu acho que para encerrar, eu tenho não, tem mais uma informação aqui. Esse retângulo aqui representa o espaço físico mesmo do quadro. Tudo que está aqui dentro é o que está dentro do quadro. Então todos esses dispositivos de proteção aqui estão dentro do quadro. Não falei aqui também sobre esse DR bipolar, né, de 2 polos, de 25 amperes e de 30 mA de sensibilidade. Então o circuito da cozinha ele tem um DR. A princípio eu quero, a ideia é passar para vocês para a gente entender um pouco sobre o diagrama, né? Depois a gente trabalha um pouco sobre especificar esses dispositivos aqui, né? Aqui também eu representei 16,72 kW, seria a representação da demanda, né? Do que eu tenho de demanda de potência para esse quadro. Então, basicamente, eu faço o dimensionamento desses condutores aqui em função da demanda. E aí a gente coloca essa informação aqui também. Também é bom especificar, né? Quadros de distribuição geral. Tem gente que chama quadro de distribuição de baixa tensão, ou quadro geral de baixa tensão, que é GBT, né? Enfim, dependendo da região, alguém chama de um nome. QD1, e aí a pessoa bota lá uma legenda. Certo? Basicamente é isso. Aqui eu tenho a representação, né? Deixa eu ver se vai aparecer na câmera. Não vai. Vai. Aqui é só a legenda, né? Então que eu tenho 3 números de fase,
de 10 milímetros, neutro está entre parênteses e o proteção, né? Eu botei terra aqui, mas é na verdade proteção de 10 milímetros. Certo? Aqui eu botei uma legenda para depois vocês terem acesso. Dispositivo diferencial, faltou residual aqui, mas depois eu corrijo esse detalhe aqui. Certo? Aqui eu tenho uma legenda bem básica, só para representar o que simboliza cada um desses dispositivos, mas eu espero ter contemplado todo ele. Tudo bem? Dúvidas vocês podem deixar aqui no canal ou pode me mandar lá no WhatsApp que eu respondo. E a gente vai tirando dúvidas e respondendo curiosidades. Certo? Um abraço, obrigado por ter ficado até o fim. E não esquece de deixar o like. Beleza? Um abraço, pessoal.